Olá a todos! Então, hoje a gente vai falar sobre a profilaxia dentária, que é um procedimento cirúrgico de suma importância na medicina veterinária. E o nosso grupo, né, que vai apresentar sobre essa cirurgia, é formado pelo Andrei, Flávia, Gabriele, Jéssica, Lilian e eu, Thaís. O objetivo desse nosso trabalho, então, é a gente conseguir apresentar todos os cuidados no pré-operatório, transoperatório e pós-cirúrgicos com o paciente, que irá realizar esse procedimento de profilaxia dentária. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é profilaxia. Então, a profilaxia dentária, ela é uma limpeza profunda de tártaro que fica acumulado no dente e na gengiva dos animais. Então, a gente faz esse procedimento na tentativa de eliminar, né, visando eliminar as placas bacterianas que estão presentes nos dentes. Uma das coisas que é importante a gente ressaltar é que a profilaxia, né, a placa dentária é uma das afecções mais comuns em cães e gatos, e principalmente em idade acima de 4 a 7 anos é mais propício. Mas, claro, né, a gente pode ter aí a formação dessas placas de forma mais intensa, dependendo da raça do animal, da idade, como a gente comentou, e também da dieta, né? A dieta exerce influente papel sobre a formação da placa bacteriana. A placa bacteriana, ela gera diversos graus de inflamação e infecção dos tecidos da boca, dependendo o quanto que ela está invadindo, então, aí esses tecidos. E aí ela pode acarretar, gente, em distúrbios sistêmicos. E aí que vem o grande problema. Por quê? Porque quando a gente tem a placa bacteriana, o tártaro, né, com bastante formação, ela acaba ocasionando gengivite, que é uma inflamação na gengiva. E a partir dessa inflamação, a placa bacteriana, as bactérias que contém nela, podem atingir o tecido, e aí elas podem conseguir entrar ali em contato com a corrente sanguínea, e aí a gente ter um caso mais grave, né, que seria aí uma bacteremia ou até mesmo uma septicemia em casos mais graves. E essas bactérias, geralmente, elas vão acometer e parar em órgãos vitais, sendo eles os mais frequentes, o coração, o fígado e os rins. Então, aí que está o grande problema do tártaro. O ideal, então, que seria para os nossos animais é a gente focar na prevenção. E como que pode ser feita essa prevenção? Através da escovação dos dentes dos animais. Principalmente no mínimo 3 vezes aí na semana, com escova de dente própria para animal ou dedeira. Óbvio que a gente não vai utilizar uma pasta de dente humana para essa utilização, a gente vai utilizar uma indicada veterinária. A gente tem a SET, para aqueles animais que não deixam escovar, a gente tem a Dental Care também, o Periovet, que é em sprayzinho. Então, eles ajudam a eliminar essa placa bacteriana e ajudam também a não ter a formação. Como a gente vai estar lidando aí com placas bacterianas, com bactérias, então essa cirurgia ela também vai ter o uso de antibiótico terapia profilática, e muitos artigos que fizeram pesquisas sobre esse assunto indicam iniciar o tratamento com antibiótico terapia 3 dias antes da cirurgia e prolongar por mais 3, 4 dias após a cirurgia, para tu evitar, principalmente em pacientes de risco, né, evitar que tu tenha aí casos mais graves de bacteremia ou septicemia. As indicações, então, dessa profilaxia é quando a gente tem um corpo estranho, sangramento, acúmulo de tártaro ali no local, principalmente quando a gente tem como nessa imagem, né, que o animal está bem acometido. Pode ser realizado, às vezes, a excisão de alguns dentes, né, dependendo do quanto está acometido. O diagnóstico de uma profilaxia é exames visuais, onde o veterinário vai olhar a gengiva desse animal, podendo estar com aumento dela. Tanto quanto a coloração pode estar avermelhada ou um pouco roxa, sinal que está com gengivite. Cálculo dental, sangramentos excessivos e tártaro, onde muitas vezes tem sobra de alimento ali, saliva, bactérias, enfim, um monte de coisa que possa, por conta do mau cuidado. Algumas infecções e o animal também vai ter uma perda de apetite. Tem alguns cuidados pré-operatórios que deve ter, onde exames clínicos, exames físicos,
exames pré-anestésicos, onde o veterinário vai pedir para fazer esses exames para saber se o animal não tem alergia a nada ou que não possa tomar algum medicamento anestésico, radiografia e o ultrassom. Também nos cuidados pré-operatórios, recomenda-se antibiótico terapia e como vai ser realizada a anestesia, o jejum alimentar, de 8 a 12 horas para animais adultos e 4 a 8 horas para animais jovens. Então, a técnica cirúrgica ela é feita com materiais especiais, né? São instrumentos manuais conhecidos como extratores de cálculo. Para um procedimento seja mais rápido, né, e mais fácil, pode ser utilizado o ultrassom também, para que não ocorra de ficar, às vezes, algum resíduo dentro da gengiva, né, uma raiz quebrada, alguma coisa que em animais mais velhos, né, pode acontecer na hora de você for fazer a extração de um dente, né, de ficar alguma ponta de osso, né, para que não vá infeccionar no futuro. Então, a técnica cirúrgica, né, ela dá-se por remoção dentária, né, de quase todos os dentes, dependendo de como está a situação. É feito um aplanamento radicular, né, para que não acabe não machucando os animais. O polimento e também, se necessário, né, a gengivoplastia, para os casos que acometem, às vezes, de ter um animal com a gengiva mais machucada. E, por fim, a extração dentária, caso necessário, quando os animais estão já com os dentes muito acometidos por causa de tártaro, ou por quebra, ou por, enfim, ou tantas outras coisas que podem acometer esses animais por problemas dentários. Então, nos cuidados pós-operatórios, vai depender bastante do estado de saúde do paciente. E para evitar uma possível bacteremia, então, é utilizado clorexidina, opioides, anti-inflamatórios e também pode ser usado o uso de antibióticos. Então, nos cuidados pós-operatórios, a gente deve realizar exames físicos para avaliar os dentes, analisar a coloração dessa mucosa, evitar sangramentos, mau hálito e infecções orais. Como conclusão, então, a gente chegou que, de modo geral, a profilaxia dentária ou profilaxia oral, também ainda pode ser chamada de limpeza dentária, é a limpeza realizada nos dentes do animal para a remoção, então, de tártaros, sujeiras e outros resíduos, né? O objetivo principal, então, da profilaxia é evitar a evolução de um quadro do animal para uma doença periodontal. Então, é muito importante o médico veterinário saber como foi realizar a profilaxia dentro aí da clínica veterinária. Aqui se encontram algumas referências e muito obrigada pela atenção.